Informação exclusiva, vocês me perguntaram agora há pouco como é que andavam as tratativas do São Paulo em relação a patrocínio. Se a gente voltar alguns dias no tempo, eu contei para vocês que o Tricolor tinha negociações avançadas com uma empresa de nível mundial. Uma empresa, era um acordo que não representaria muito dinheiro, mas se tratava de um acordo com uma referência, uma das empresas de maior destaque no mundo. E eu posso contar para vocês que essa empresa é a Coca-Cola, tá? Acordo de 3 temporadas. São Paulo só aguarda a aprovação do Conselho Deliberativo para anunciar esse acordo com a Coca-Cola. Graças a esse acordo, o Tricolor vai ter direito a um pagamento de 11 milhões de reais durante os 3 anos, além do fornecimento exclusivo de refrigerante, suco, água e isotônico no Morumbi e nos centros de treinamento da Barra Funda e também lá de Cotia. É importante contar que esse acordo foi fechado pelo departamento de marketing e não envolve as propriedades na camisa. Então o São Paulo vai ganhar, durante esse período de 3 anos, 11 milhões de reais da Coca-Cola e em troca vai fazer o fornecimento exclusivo do refrigerante, do suco, da água e do isotônico. Pode ser a primeira de algumas parcerias que serão afirmadas ou serão feitas com a Coca-Cola daqui em diante. O Conselho Deliberativo será chamado para aprovar e aprovando, São Paulo passa a dar como certo esse contrato com a Coca-Cola de 11 milhões de reais. Tricolor que ainda busca outros patrocínios para a camisa e que fechou algum tempo atrás com a Superbet, seu maior patrocínio da história, 52 milhões de reais fixos por ano e pode chegar a 75 milhões de reais com bônus. Todos os bônus no contrato entre São Paulo e Superbet estão atrelados ao desempenho do time em títulos. Se ganhar tal título, ganha X, se ganhar tal título, ganha Y. Então, São Paulo parte de 52 milhões de reais por ano, com esse contrato da Superbet podendo alcançar até 75 milhões de reais. É o terceiro maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro. O primeiro é o do Corinthians, 120 milhões de reais. O segundo é o do Flamengo, que pulou de 85 para 105 milhões de reais com a PixBet. O São Paulo aparece em terceiro com 52 milhões de reais. Azeredo, Nicola, vi que o São Paulo já abriu negociação para o Alexandro. Procede. Quem é o volante que o São Paulo está buscando? Ô Paulo, o São Paulo negocia com o Alexandro há semanas, há meses. Quem disser que o São Paulo fez uma primeira proposta, tá comendo bola. São Paulo negocia com o Alexandro desde a virada do ano. Eu já contei para vocês há semanas que até o Rames Rodrigues entrou na parada lá atrás, quando o Rames ainda era útil no São Paulo. O Rames ligou pro Alexandro porque eles jogaram juntos no Porto. O Rafinha, o Lucas Moura, o Casares, todo mundo ligando o Muricy também já ligou, todo mundo ligando para o Alexandro para tentar convencê-lo a fechar. O São Paulo já apresentou números. O Alexandro já sabe quanto vai ganhar se fechar com o São Paulo. Só que ele está na dúvida entre fechar com o São Paulo ou com o time da Arábia Saudita, onde ele vai ganhar muito mais. No Brasil, ele vai dar preferência para o São Paulo. Fábio Soares perguntando sobre notícias do São Paulo. Contei para vocês com exclusividade durante a live do contrato do São Paulo com a Coca-Cola. Queria contar também que o São Paulo não está tão otimista assim como vários jornalistas têm publicado em relação à renovação do contrato do Wellington. Uma fonte minha dentro do departamento de futebol afirmou que está tudo no mesmo patamar, com a diferença gigante de outros tempos. O Wellington ganha 70 mil por mês, o São Paulo oferece 200 mil com escalonamento de salário, aumento de salário gradativo, e o Wellington pede 600 mil mensais. Seguir o Sport Center ainda falando do São Paulo, porque a gente tem uma matéria especial falando do Zubeldia, de como ele é importante hoje para o São Paulo, mas as suas origens também lá na Argentina. Luiz Zubeldia pode usar a própria história de vida para explicar a rápida mudança que promoveu no São Paulo. Ainda muito jovem, ele precisou se reinventar após encerrar uma promissora carreira como atleta. Además de haber sido un grandísimo jugador, un jugador que tiene unas condiciones notables. Él a los 18 años había jugado en el Sub-20, 2 años antes, y cuando tenía los 20 iba a ser el capitán de la Sub-20 de Argentina, y bueno, por una lesión no pudo jugar. Pero era un volante agresivo, con buen manejo de pelota, y llegaba de área a área, ¿no? Com apenas 23 anos, decidiu seguir em uma nova função no futebol. Ele estudou para ser jornalista esportivo, mas o convite do Lanús para ser auxiliar técnico o fez mudar de ideia. Yo fui el que le propuse que tenía que ser técnico, él me decía, este está loco,
pero sobre todo, más allá de todas sus condiciones como jugador y como técnico, es una excelentísima persona, um ser humano excepcional. Zubeldia virou o mais jovem treinador da primeira divisão argentina aos 27 anos. Passou depois por diferentes clubes e desenvolveu um estilo próprio. Yo creo que es un técnico muy capaz, es un técnico capacitado, metódico, que se actualiza siempre, que siempre, a veces yo lo que pude compartir a veces en los viajes, ¿no? Siempre está con su computador, con sus apuntes, con su iPad, ¿no? Es alguien que se expresa bien, no tiene como medio la mentira, tiene como medio la verdad. Es alguien que cuando promete algo lo cumple. Es uma grande pessoa. O jeito nobre o rendeu o apelido de Príncipe. Lo que pasa es que él viste muy bien y es muy elegante y su manera de expresar también es muy buena. Es rubio, tiene un buen porte. Já classificado para as oitavas da Libertadores, o início promissor do técnico empolga os torcedores. Pero si Zubeldia tiene tiempo para trabajar, le va a promover muchos jugadores jóvenes que hoy no están jugando en primera y a corto plazo São Paulo va a ser el mejor plantel. No sé si tendrá los mejores jugadores, pero el mejor equipo lo va a tener São Paulo. 20 anos depois de ver os sonhos nos gramados serem frustrados, Zubeldia se sente realizado como treinador. E quem o conhece aposta que o sucesso será ainda maior. Lo que no pudiste hacer como jugador, lo vas a hacer como técnico. Vos tenés futuro de selección, la verdad es un entrenador tremendo, tremendo. O técnico Dorival Júnior convocou para o lugar do Ederson, que está machucado, o goleiro Rafael do São Paulo. Então ele desfalca o tricolor durante a Copa América. Eduardo Afonso tem as informações. Com a paralisação por parte da CBF de 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, que deveria jogar nesta segunda-feira contra o Cruzeiro, só volta a campo quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. Venceu o primeiro jogo em Belém do Pará por 3-1, pode perder até por um gol de diferença. Exceção feita aos 4 que estão lesionados. Caleri, Wellington Rato, Rafinha e Pablo Maia, ele vai contar com força máxima no jogo da próxima quinta-feira. As 2 notícias que movimentaram o São Paulo nas últimas horas. O goleiro Rafael foi chamado agora para a disputa da Copa América no lugar do lesionado Ederson. Na verdade, sem a minha família, sem o apoio deles, nada seria possível. Eu já contei outras vezes que com 15 anos eu quis desistir de tudo e se não fosse meu pai e minha mãe me incentivando e me apoiando, eu não estaria aqui hoje. Então, eu agradeço muito a eles que sempre me deram suporte até hoje, eu estava aqui acompanhando e sempre se fazem presentes em todos os momentos da minha vida. Com a ausência de Rafael por 9 partidas do Campeonato Brasileiro, caso a seleção chegue na decisão da Copa América, Jandrei, que renovou o contrato na última temporada, será o titular. Além de Rafael, o São Paulo deve perder mais 3 ou 4 jogadores durante o período da competição sul-americana. Ferrarese na seleção venezuelana, Bobadilla na seleção paraguaia, Rames Rodrigues, que não tem sido aproveitado na seleção colombiana, e a dúvida é Arboleda no Equador. A outra notícia importante do São Paulo é que Wellington e Tricolor se aproximaram de uma renovação contratual. Depois de um pedido feito por Luiz Zubeldia para a renovação do contrato do atleta, e os valores que eram bem distantes se aproximaram também. O Wellington pode a qualquer momento acertar a sua permanência no São Paulo nas próximas temporadas. Do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso para os canais ESPN. Bom, os jogadores que o Dorival Júnior convocou, esses 4 novos atletas, o Rafael para o gol, né, do São Paulo, o Bremer, zagueiro da Juventus, o Ederson, volante da Atalanta e o PP, atacante do Porto. Vamos lá então falando sobre o Rafael e sobre esse desfalque importante, né?
Tinha essa coisa que o Dorival tinha convocado poucos jogadores do Brasil e aí dava aquele alívio aos times brasileiros, mas ele simplesmente leva o Rafael e desfalca o São Paulo, e não é um jogador qualquer, é o Rafael que realmente agora se adaptou ao gol tricolor. Muda um pouco a nossa leitura a respeito do dano causado pela convocação para a Copa América ao Campeonato Brasileiro, né? Os torcedores em geral individualizam a discussão, se não levar ninguém do meu time, então foi uma boa convocação, adorei, porque levou dos outros e não do meu, não pode funcionar desse jeito, porque o dano é ao campeonato. Alguns clubes são mais prejudicados do que outros, geralmente aqueles que têm os melhores jogadores. O próprio Edu Afonso acaba de nos dizer a quantidade de jogadores do São Paulo que foi embora para seleções que não a brasileira. Sim. Ainda com uma dúvida em relação ao nosso Arboleda. Flamengo tem esse problema, Grêmio, tantos times envolvidos no Campeonato Brasileiro lidam com isso. Mas a gente tinha aquela coisa, foram só 3, né? O Bento, o Endrick, o Arana e o Endrick. Um de cada. Agora, o Endrick já estava fora, né, também? Isso. Agora, o Rafael de São Paulo. Aí é uma questão de quem são os jogadores suplentes para o caso daqueles convocados se machucarem. É óbvio que ninguém poderia imaginar que o Ederson quebrasse um osso da face. Sim. Foi naquele jogo que ele não queria ter sido substituído. Sim. Contra o Tottenham, jogada com o Cuti Romero. Exatamente. Ele sai irritado. Talvez ele tenha saído irritado porque percebeu que alguma coisa mais séria tinha acontecido. Então, aquele chute que ele deu na garrafa ali tenha sido, eu provavelmente vou perder a Copa América, não vou poder ir para a seleção. Talvez, né? Mas a comissão técnica tem que ter as suas cartas para manter o nível, e com o Rafael o nível está mantido. Ele é um ótimo goleiro. Pena para o São Paulo que o perde, a torcida do São Paulo, claro, também não gostou. Pois é, tem isso, Zupac, como é um prejuízo muito grande para o São Paulo, né? E se falava isso, não tem tanto prejuízo. O Bento é muito importante também para o Atlético, é verdade. Mas o Galo vai conseguir administrar de alguma forma e substituir o Arana. Agora, para o São Paulo vai ser muito difícil ficar sem o... Para ser bem sincero, olhando, eu não vou nem considerar o Palmeiras e o Endrick, porque tem a situação do Endrick da negociação. Olhando para o São Paulo e para os Atléticos, do ponto de vista de importância e de reposição, eu ainda vejo o Atlético Mineiro como o que mais vai sentir. O Guilherme Arana, ele é um dos 2 ou 3 principais jogadores do Galo na temporada. O Rafael ele é muito bom goleiro, mas o jogo do São Paulo depende menos do goleiro, depende mais dos jogadores de linha. Mas é claro que é uma ausência importante. O Jandrei não é mau goleiro, teve no São Paulo alguns bons momentos quando entrou, outros momentos mais instáveis. Mas o Jandrei faz parte da leva de goleiros que o São Paulo tem e teve, que não se firmaram na posição. E o Rafael é um goleiro que engavetou a pauta. Porque nos últimos anos, programas todos de TV, como o nosso, discutiam a cada instabilidade dos goleiros do São Paulo, e foram muitas, a dificuldade que o São Paulo tinha de achar um goleiro depois que o Rogério se aposentou. E o Rafael botou a pauta na gaveta, porque ele acabou com essa conversa, não se discute mais. O Rafael é um goleiro experiente, acostumado com times grandes, campeão, não como titular, mas campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, pelo Cruzeiro, etc. e tal. E no São Paulo ele tomou conta da posição e foi muito importante na reta final da última temporada, na Supercopa que o São Paulo ganhou do Palmeiras. Então vai ser uma ausência sentida, é um cara de confiança do elenco e do próprio Luiz Ubeldia. O Jandrei, se tiver num bom momento, consegue tapar o buraco, e são poucos jogos. Não acho que vai comprometer a temporada do São Paulo, mas claro que para o Luiz Ubeldia, para o torcedor do São Paulo, má notícia. Para o Rafael, ótima notícia, reconhecimento do trabalho. Seleção brasileira é coisa muito boa e muito importante para o jogador. Não esqueçamos disso. Pois é, 9 rodadas então de campeonato brasileiro. Né? No mínimo 7. Até 9. E aí a gente também não sabe agora como é que vão ficar com essas duas paralisações, como é que vai ficar essa remarcação de jogos, né? Já que o campeonato foi paralisado nessas 2 rodadas. Paulo, na tela aí pra gente a agenda do Tricolor para os próximos dias. Começando com esse jogo de volta aí de Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, em casa, quinta-feira. Depois tem o Tadieres pela Libertadores e aí a sequência de Brasileirão. Corinthians, Cuiabá e Vasco.
Rafael, na seleção brasileira, o Edu passou também a lista dos estrangeiros que vão desfalcar o São Paulo nesse período de Copa América, mas para a seleção antes ainda, né, temos 2 amistosos, dia 8 e 12 de junho, aí o Zubeldia também já vai ter que começar a fazer a mexida total ali. É assim, sobre isso a gente comenta para todos os clubes, é um absurdo. Você perder, jogar. Ainda mais no caso do Rafael, né? Que é o goleiro titular, é um cara que assumiu e tem feito jogos importantes pelo São Paulo, vem num momento muito bom. E você perdeu o atleta por tanto tempo, 9 rodadas no caso, né? É muito campeonato, cara. É 1/4 do campeonato. Não deve nem jogar, né? Pela seleção. Então. Ainda tem essa, ainda, né? Ele vai como a terceira opção. Enfim. Claro que a gente vê a felicidade do atleta, é complicado criticar porque, é um sonho para qualquer jogador de alto nível querer chegar numa seleção, jogar uma Copa América. Mas vai ser complicado, ter que segurar ali com o Jandrei, tem jogadores importantes também, com o Arboleda, enfim. Zubeldia, pelo menos a questão do Wellington parece que ele resolveu, hein? Parece que o homem, o São Paulino já tá louco por esse treinador, o homem chegou e resolveu essa questão do Wellington, tava amarrado, tava enroscada, acho que importantíssimo pro São Paulo conseguir a renovação, porque é um jogador que tem muito potencial, que tem ainda valor de mercado para em algum momento também conseguir um valor em venda. Se ele sai de graça, por exemplo, você perdeu tudo que você investiu na formação desse atleta. Enfim, acho que é uma baita notícia também e parece que o Zubeldia fez força, né? Não sei porque os outros não fizeram, mas... Assim, sobre essa questão do Rafael, óbvio que para o jogador representa muito estar numa seleção brasileira e um grupo que vai disputar a Copa América. Seu sonho, dá para ver a emoção e o que representa. Mas eu acho que da parte da comissão e da própria CBF poderia existir um pouco mais de bom senso. Pelo que representa, por exemplo, o Rafael para o São Paulo. Ele é um titular, um cara crucial. E ele está indo para a seleção para ser uma terceira opção. Que o Alisson está na frente e o Bento também, que foi muito bem na data FIFA. É um goleiro superior ao Rafael. Será que não seria o caso de você não desfalcar diretamente um clube que está envolvido dentro da disputa do Campeonato? Leva um jovem, leva o Neto, que está bem na Premier League, por que não? Por exemplo. Poderia ter ido há muito tempo. Poderia ter sido lembrado. Então, assim, eu entendo o que representa para o atleta. Talvez o Rafael esteja ouvindo o que eu estou falando e fala, não fala isso não, pelo amor de Deus. Me ajuda. Mas acho que tem que analisar um pouco do contexto, né? Já é um absurdo a gente ter o Campeonato Brasileiro com a Copa América rolando. 9 rodadas, gente, sem o seu goleiro titular. Então, acho que faltou um pouco mais de bom senso. Acho que dava para você resolver de uma forma que você não prejudicasse, né, um clube aqui do futebol brasileiro. É uma situação, por exemplo, diferente da do Arana. O Arana está sendo convocado com a possibilidade de ser titular da seleção. Porque ele é um baita de um lateral, está voando. Aí eu entendo, até com uma posição mais carente, não tem para onde você buscar. O Arana é jogador de seleção, tem que ser convocado. Mas o Rafael, que é um goleiro competente, um bom goleiro, vai para ser a terceira opção. Provavelmente não vai nem entrar em campo. Poderia ter um pouquinho mais de bom senso pensando também no São Paulo. Campeonato Brasileiro da Série A, 2